Olá, amigos. Maio vai se confirmando como um período de acerto de passadas no mercado do boi gordo. As cotações caem, mesmo que em ritmo lento, mas o suficiente para acender a luz de alerta para a parte importante dos agentes da cadeia produtiva da carne bovina. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Ivari Júnior e esse é o Mercado Pecuário DBO. Pecuaristas que há poucas semanas seguravam o rebanho no pasto e venciam um cabo de guerra com a indústria, agora, com a proximidade da seca, precisam liberar as pastagens, desovando sua produção. Para trazer suas análises consistentes, temos conosco Isabela Cavalcante, coordenadora de mercado pecuário da Agrifato. Seja bem-vinda, Isabela, é um prazer recebê-la. Muito obrigada, Ivaris. Fico muito contente com o convite de estar aqui com vocês hoje. Depois das principais consultorias aí acusarem uma aí nessa segunda semana de maio, uma queda de R$ 7 por arroba em São Paulo, por exemplo, né? O mercado abriu estabilidade nessa semana, a terceira semana de maio, né? Como que você avalia esse cenário? A gente está passando por um maio tendo essa pressão sazonal ali para a arroba do boi gordo. Essa segunda quinzena, a gente já viu o boi gordo caindo bastante ali nessa primeira e a segunda quinzena, esses recuos tendem a ser um pouco mais a menos. Então, a gente viu um reajuste forte do mercado físico. A gente saiu ali de patamares numa média mensal de abril de acima dos R$ 360 por arroba e agora a gente já está em patamares. Ontem o Datagro fechou a 344. Então agora esse ritmo, esses recuos começam a ficar um pouco mais em passos lentos, sem tanto espaço assim para cair ainda mais essa cotação. Esse aumento aí na oferta de boiadas não era esperado pelo mercado? É esperado, maio, historicamente, a gente tem uma sobreoferta acontecendo, também temos um recuo na arroba do boi gordo acontecendo, então, historicamente, os preços de maio tendem a ser pelo menos 2% menores do que de abril, isso é uma média histórica. Entretanto, esse ano a gente vê um recuo ainda mais intenso, já beirando ali numa desvalorização mensal acima dos 4%. Mas historicamente, maio tende a ser realmente um mês um pouco mais difícil para as cotações do boi gordo por conta de uma sobreoferta sazonal. Isabela, de qualquer forma, muitas consultorias também vêm apontando uma redução no consumo interno de carne. Isso tende a dificultar ainda mais, a frear ainda mais. Sim, a gente viu os primeiros meses do ano, o consumo interno muito consistente, conseguindo repassar as altas que a gente observava no mercado do boi gordo. Entretanto, agora a população já começa a ter uma trava em relação ao repasse dessas altas. Hoje a gente vê no varejo a carne bovina em torno dos R$ 52 o quilo, então já são patamares elevados, e outras proteínas acessíveis bem atrativas, como por exemplo o frango e a carne suína, que quando a gente vê ali uma relação de troca, com 1 quilo de carne bovina, a gente consegue ali mais de 3 quilos de carne de frango. Então, essa relação de troca está ficando bem atrativa para o consumidor agora. Isso aí não faz parte do historicamente maio, né? Não, a gente não vê, essa relação de troca estando ali, contando, né, nessa análise quando a gente fala sobre a pressão do boi gordo, é que realmente a gente viu um desequilíbrio de oferta e demanda para essas proteínas mais acessível, principalmente o frango, mas a gente viu realmente acontecendo essa pressão acima do normal, o que levou essas proteínas ficarem bem mais atrativas, enquanto a gente viu ali a carne bovina tendo altas semana após semana. E agora a população começou a dar uma travada na absorção. Mas vem aí Copa do Mundo. Vem aí Copa do Mundo e fizemos até um estudo recentemente que o que que acontece, a Copa do Mundo, ela, historicamente não influencia ali no preço do boi gordo ou do atacado. Entretanto, estimula sim o consumo interno, ao ponto do varejo conseguir fazer alguns repasses que ele estava dando uma segurada dessas recente altas, estimula o mercado interno ao ponto de conseguir repassar uma certa alta. Então, pro varejo,
a gente vê sim uma mudança acontecendo na Copa, o que estimula bastante ali o consumo que a gente vê, num outro estudo que a gente fez, são as eleições ali em outubro. Claro que a gente ainda está falando de uns meses ali para frente, mas os resultados ali dessas eleições, esse fundo eleitoral entrando indiretamente na população começa a aparecer antes, né, de outubro. Então isso, tende sim impulsionar o consumo interno de alguma forma, mesmo que indiretamente. Agora, falando de conjuntura externa, você acha que ela conspira para agravar isso, caso algumas coisas aconteçam, como o fim da cota chinesa, né, a União Europeia bateu o pé? Então, a gente está passando por um momento muito delicado em relação ao mercado externo. Entretanto, a gente vê uma competitividade da nossa carne em relação às outras muito atrativa. Então, a gente vê ali que hoje somos a carne mais barata do mundo, né? A arroba mais barata do mundo em comparação aos outros grandes players. A gente vê Estados Unidos, por exemplo, passando por um problema seríssimo de abastecimento ali interno deles. Então a gente está muito bem inserido no mercado internacional. Claro, chegando aos 100% ali das cotas chinesas, o mercado tende a sofrer ali uma pressão, mas acredito que a curto prazo, porque tende a se reequilibrar. Atualmente somos o maior fornecedor ali de carne bovina com um preço muito competitivo e de uma forma ou de outra os chineses vão precisar se abastecer. Então pode acontecer, uma arbitragem por outros países, pode acontecer, uma flexibilização dessas cotas, e até mesmo os Estados Unidos ali comprando cada vez mais. Em relação à União Europeia, isso tende a ser resolvido, a gente está dentro dos protocolos, precisamos comprovar esses protocolos, mas acredito que até ali a data de setembro, que eles estipularam, dia 3 de setembro, a gente já vai ter conseguido, reunir provas suficientes para que continuamos as nossas exportações. Em função dos preços praticados aí na carne bovina no mercado internacional, você não acha que está muito mais difícil para quem quer comprar do que para quem quer vender? Com certeza. Hoje a gente vê que, grandes players, como o de Estados Unidos, está passando por uma dificuldade ali, então eles estão exportando bem menos. Temos a Austrália podendo, bater ali uma competitividade em relação a alguns, países, mas eles exportam um tipo de carne diferente da nossa, são mais caros que a gente, então a gente tem uma capacidade de fornecimento e um preço muito competitivo, além que estamos aí com novos mercados a serem abertos para o segundo semestre, Japão, Coreia do Sul. Então, a gente vê esses 2 mercados, por exemplo, Japão e Coreia do Sul, que tem o seu principal fornecedor sendo os Estados Unidos, e os Estados Unidos agora passando por esse problema, a gente pode ver ali uma oportunidade de se tornar um principal fornecedor para esses países, que tem um valor agregado muito alto. Então, temos grandes oportunidades de pulverizar esse volume que excederia ali com essas cotas chinesas sendo 100% preenchidas. Canadá, Estados Unidos e México estão recebendo a Copa. A carne que tem lá já é o suficiente, eles já fizeram as compras. Acredito que eles ainda estão nesse processo de compras, tá, não estão 100% abastecidos. Estados Unidos, principalmente, quando a gente fala, né, que México e Canadá ainda tem ali um certo abastecimento interno, mas México vem aparecendo, de uma forma bem consistente nos nossos principais destinos. Então acredito que a gente possa ver sim, principalmente agora em maio, primeira quinzena de maio, a gente deve ter enviado volume significativo para esses países, principalmente Estados Unidos. Independente da possível freada aí da briga, né, entre a freada que vem da China, União Europeia, mas também de novos mercados e de aumento do consumo de outros países, né, você avalia que a arroba do boi vai soltar um pouco os freios e acelerar aí no mês de junho, por exemplo? Olha, o mês de junho, eu acredito que a gente ainda veja uma certa estabilidade, até tendência à queda. Agora,
A minha perspectiva, ela é bem positiva em relação ali a um último trimestre do ano, final do terceiro, começo ali do quarto, já começar a alavancar essas altas. A gente vê um cenário em 2026, uma expectativa de menor oferta em relação a 2025. As exportações até então estão melhores do que 2025, e a gente também, apesar de agora o consumo interno ter dado uma travada, em comparação ao ano passado, ainda estamos ali com o consumo interno bastante com um escoamento até bastante satisfatório aqui no mercado interno em comparação ao ano passado. Então tudo tende a que tem justificativas mais para o boi gordo dar uma alavancada ali no final do terceiro trimestre e começo do quarto, do que ao contrário. Então tenho perspectivas, assim, positivas para esse ano. Só complementando com detalhe, apesar dessa queda que a gente está vendo em maio, a gente vê ali a arroba 345, 344, ainda estamos 9% superior do que a primeira semana desse ano. Então a gente, mesmo com essa queda, com um maio e junho mais sombrio, ainda temos ali valorizações num comparativo com o começo do ano, ou até mesmo ano passado. E de qualquer jeito, a China volta às compras no último trimestre, né? Exatamente. E aí temos ali impulsionadores de demanda, além da China voltando a comprar em meados de final de outubro, começo de novembro ali, já considerando a cota do ano que vem, temos ali eleições, já temos outros países se preparando para as festividades de fim de ano. Então, todos esses fatores devem sim já impulsionar ainda mais essa demanda para exportação, e as eleições ali a fomentar a demanda no mercado interno. Então, teremos possivelmente uma alta bem mais expressiva da arroba nesses meses. Isabela, muito obrigado pelas informações e análises. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu recebi Isabela Cavalcante, coordenadora de mercado pecuário da Agrifato. E no portal DBO, você tem diariamente cotações de diferentes praças, inclusive do mercado de reposição e futuro. Acesse, faça sua inscrição e receba um noticiário completo da pecuária brasileira com toda a comodidade do seu celular. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.